Então vamos lá, amados irmãos e queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 15, verso 11, onde nos diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Então, o tema do nosso sermão, nossa responsabilidade social. Então, amados irmãos, baseado nesse texto de Deuteronômio capítulo 15, verso 11, falamos da nossa responsabilidade social. E aí, queridos, antes, de maneira introdutória, se faz necessário dizer que ser cristão é muito mais do que fazer uma pública profissão de fé. Ser cristão é muito mais do que fazer uma pública profissão de fé. E vou além. Ser cristão é muito mais do que ser batizado e membro de uma denominação evangélica. Sabemos que, certamente, todo cristão deve fazer isso. Todo cristão, ele deve professar a sua fé publicamente, ser batizado em seguida, tornando-se assim membro de uma denominação evangélica, de uma igreja, genuinamente, que prega a palavra. Porém, essas ações podem e, infelizmente, têm sido feitas por muitas pessoas que lotam as igrejas. Todavia, tais pessoas não vão além disso na vida supostamente cristã que elas dizem viver. Elas não passaram simplesmente daquela fase de professar a fé, serem batizadas. Elas não avançaram, elas não progrediram. Sendo assim, irmãos, alguém entre nós, aqui no recinto, ou quem sabe nos assistindo pela nossa transmissão, ou quem sabe ainda nos escutando aqui na vizinhança, no aconchego do seu lar, esteja se perguntando: então, pastor, o que é ser cristão? Se ser cristão é mais do que professar a fé, se ser cristão é mais do que ser batizado, tornar-se membro da igreja, o que é ser cristão? E quais as implicações que gera na vida de um cristão, quando ele de fato se converte? Pois bem, em resumidas palavras, à guisa de introdução, vejamos o que significa ser um cristão. Ser um cristão significa crer na existência de um Deus pessoal, único e criador de todas as coisas. Ser um cristão significa crer na existência de um Deus pessoal, único e criador de todas as coisas. Mas não é só isso. Ser um cristão significa também crer que esse Deus criador de todas as coisas, ele formou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele criou todas as coisas e ele formou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Significa ainda crer que Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e não apenas pecaram, como também lançaram toda a sua descendência no pecado. Isso é ser um cristão. Isso é o alicerce do cristianismo. Crer em um Deus único, pessoal, criador de todas as coisas, inclusive formador dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e crer que os nossos primeiros pais desobedeceram a palavra desse Deus, e quando eles desobedeceram, não só eles pecaram contra esse Deus, mas lançaram toda a humanidade no pecado. E por fim, ser um cristão significa que, se não fosse o sacrifício providenciado por Deus na pessoa bendita do seu Filho unigênito, não haveria salvação para ninguém na face da terra. Se não fosse
o sacrifício providenciado pelo nosso Deus, o Deus Criador, o Deus único, o Deus pessoal, na pessoa bendita do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, não haveria salvação para ninguém. Entretanto, Deus enviou seu Filho Jesus para que todo aquele ou aquela que nele crê, confessando os seus pecados e depositando nele, Jesus Cristo, toda a sua esperança de salvação, aí sim, seja um cristão e tenha a vida eterna. Sabe? E ainda sobre esse assunto, é importante, penso eu, citar as sábias palavras de Hernandes Dias Lopes, quando ele, tratando sobre esse assunto, diz assim: ser cristão não é conhecer apenas de ouvir falar, mas ter uma experiência real e pessoal com Cristo. Então, ser cristão não é conhecer apenas de ouvir falar. Quem apenas conhece de ouvir falar, não passa daquela fase onde ele professou uma fé, onde ele foi batizado e tornou-se membro da igreja. Ele não avança, porque ele conhece de ouvir falar, e não de ter uma experiência fiel, leal com Jesus Cristo. E a indagação agora é a seguinte: sendo um cristão, quais as implicações que isso gera para ele? Se verdadeiramente ele nasceu de novo, se ele é cristão, quais as implicações que isso gera? E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, aos que nos assistem, aos que nos ouvem aqui na vizinhança, é exatamente neste ponto, partindo desta pergunta, que eu vou me concentrar na pregação da noite deste dia. Isto porque ser um cristão gera algumas implicações. Entre elas está a nossa responsabilidade social. Se somos de fato cristãos, se houve novo nascimento, então isso implica em uma responsabilidade social, ou seja, a nossa responsabilidade com os menos favorecidos pelo poder público, por aqueles que estão passando necessidades reais. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, aqueles que estão em situação de precariedade financeira e, como consequência, não tem como, às vezes, se alimentar bem, se vestir bem, enfim, não tem como viver minimamente bem. E ser um cristão implica na nossa responsabilidade social. Aos que participaram das aulas da EBD, perceberam que ficou bem explicado na EBD, em forma de estudo, né? Agora, à noite, eu destaco 2 pontos fundamentais a serem observados por nós, para a gente poder analisar. O primeiro é o seguinte: a pobreza sempre existirá neste mundo caído. Talvez você fique abismado com essa frase, é uma frase pessimista do pastor. A pobreza sempre existirá neste mundo caído. E eu afirmo, sempre existirá, irmão. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu não digo com alegria, eu não faço essa afirmação com alegria, dizendo que sempre existirá neste mundo caído o problema da pobreza. Eu estou falando isto porque, infelizmente, é uma realidade incontestável. Notem que o texto bíblico que nós estamos analisando diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. As palavras são impactantes, as palavras escritas por Moisés. Nunca deixará de haver pobre na terra. Quando Moisés escreveu estas palavras, ele não estava se referindo apenas à comunidade de Israel. Ele não estava preso apenas ao povo de Deus ali em Israel. Isto porque, é verdade, em primeiro plano, sim, ele falou diretamente para aquela comunidade. Porém,
Podemos também aplicar o texto em um contexto mais abrangente, envolvendo todas as nações. Porque notem, se entre o povo de Deus, que tinha sua lei, a bênção do Senhor, Moisés afirma que nunca ia deixar de haver pobreza, você imagina fora, onde o pecado reina, onde o pecado domina. Então é importante a gente atentar para o seguinte, e aqui é um fato interessante. Jesus, ele ratificou o que foi escrito por Moisés. Porque de repente alguém pode dizer, mas pastor, isso é uma palavra do Velho Testamento. Sei, mas ratificada pela própria boca do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 26, verso 11, o Senhor Jesus disse, pois os pobres estão sempre com vocês, mas eu não. E é bem interessante esse versículo aqui de Mateus 26, eu não tenho tempo para explicar, mas o contexto que envolveu Jesus falar essa frase, ele é interessantíssimo. Porque já mostrava que o próprio Senhor Jesus, ele tinha entre os seus discípulos um ministério de ação social. Porque o que levou Jesus a falar essas palavras foi que uma mulher adentrou o recinto onde ele estava com um perfume muito caro, valiosíssimo para a época, e derramou aquele perfume aos pés de Jesus. Claro, o aroma deve ter tomado conta do ambiente, mas rapidamente Judas e os outros discípulos protestaram e disseram, isso é um desperdício, porque isso aqui poderia ser dado para obra social e a gente ia fazer muita obra de caridade. A gente ia ajudar os menos favorecidos. Aí Jesus então diz assim, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Ou seja, nunca vai faltar a oportunidade para vocês fazerem o bem. Porque sempre vai existir o elemento da pobreza na terra. Mas eu não vou estar diretamente com vocês sempre. Aí Jesus diz, ela fez uma boa obra, porque ela me ungiu para ir à morte, ao túmulo. E essas palavras ditas por Jesus, elas são importantíssimas, né? Porque mostra de fato a realidade dos carentes, dos menos favorecidos neste mundo. Sempre houve, desde o pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, irmãos. Agora, algo tem que ficar também bem claro, bem esclarecido, irmãos e irmãs. O fato de sempre existir pobres neste mundo não significa necessariamente que esta seja a vontade de Deus. Porque você está aqui me assistindo e diz, então é Deus assim amaldiçoando? Qual é o problema, pastor? Porque sempre vai existir o elemento da pobreza. Mesmo diante de todo esforço, de toda doutrinação marxista, socialista, nunca vai conseguir, nunca. Infelizmente, porque seria bom que conseguisse, mas não consegue, por causa do próprio homem, do elemento humano. É bom entender que não é necessariamente a vontade de Deus, isto porque o ideal de Deus para o ser humano, o projeto divino era e é que todos vivam bem, que todos desfrutem da vida satisfatoriamente. Note que eu não estou afirmando que é o desejo de Deus que todos sejam ricos. É o desejo de Deus, sim, que todos tenham o necessário para viver. Onde todos possam, pelo seu próprio suor, honestamente, ganhar suficientemente bem para que ele e sua família desfrutem da vida com alegria, mesmo diante de todas as lutas que advêm a ela. E isso fica muito claro porque também em Deuteronômio capítulo 15, eu li o verso 11, mas o verso 4 e o verso 5 lá em cima vão mostrar o ideal de Deus. E mais à frente eu só li o verso 11 porque aí Deus já está antecipando e dizendo, o meu ideal é esse, mas vocês não conseguirão, porque vocês mesmos são pecadores, desobedientes, transgressores da minha lei. E aí o verso 4 de Deuteronômio capítulo 15 diz, o Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar,
Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. 4 e 5, Deuteronômio 15. Então, o ideal de Deus estava aí. Se houvesse, de fato, ali o cumprimento da lei, a obediência à palavra de Deus, o Senhor diz, todos viverão bem, de maneira satisfatória. Todavia, se esse é o ideal de Deus, então por que existe pobreza neste mundo? E muitas pessoas padecem necessidades. Talvez você esteja se perguntando. Pois bem, meu irmão, minha irmã, os pobres existiram, os pobres existem e continuarão a existir por causa do pecado do ser humano. O ideal de Deus é estabelecido. Um princípio onde todos desfrutem satisfatoriamente da terra. Mas o ideal de Deus não é alcançado pela nação, pelas pessoas, porque o elemento humano é pecador. E aí, em outras palavras, enquanto Jesus não voltar e foi estabelecido novos céus e nova terra, e todo o pecado foi eliminado, existirá a maldade humana, existirá a ganância humana, a preguiça humana, a exploração da mão de obra barata, e todos esses elementos, somados a outros que eu não citei, contribuem, de alguma maneira, para a pobreza nessa terra. A maldade do coração do ser humano. Resumindo, o ser humano, em sua rebeldia contra Deus, ele sempre peca, violando a sua santa lei. E, como consequência, vem a desigualdade econômica, que é algo presente não só no nosso país, mas até nos países de primeiro mundo. A gente falou isso hoje de manhã. Se você for investigar, você vai ver que lá vai ter também o elemento da necessidade, mesmo sendo um país desenvolvido. E aqui cabe uma nota de rodapé. Sempre existirá pessoas neste mundo numa situação mais elevada financeiramente do que nós. E haverá também aqueles que estarão mais necessitados do que a gente. Sempre vai existir alguém à sua frente e sempre vai existir alguém atrás de você. Eu costumo pensar nisso da seguinte maneira: nós estamos sempre no meio. Nós estamos no meio. Isso porque, de um lado, estão aqueles que possuem mais. E do outro lado, aqueles que possuem menos do que nós. Por mais precária que seja a sua situação, se você fizer o exercício do pensamento, parar, pensar, avaliar, observar, você vai ver isso nitidamente. Alguém vai estar do seu lado que tem mais do que você, e do outro vai ter alguém que tem menos do que você, e você está no meio. Você está ali no meio. Você olha para cá, alguém diz, me ajuda. Você olha para lá, alguém está na sua frente, andando. E cabe aqui uma observação, meu irmão, minha irmã. Por mais precária, repito, que esteja a nossa situação econômica, sempre vai existir alguém precisando mais da nossa ajuda do que o que nós estamos vivendo. Por mais precária que seja, por mais difícil que seja a sua situação econômica, sempre vai existir alguém mais precisado do que nós, carecendo do nosso auxílio. E eu falei isso de manhã. O risco que nós corremos de estar no meio, todos nós corremos esse risco. Quando a gente olha para esse lado, onde a gente percebe alguém que está precisando mais do que nós, a gente centraliza-se em nós mesmos e diz assim, tudo bem, está precisando, mas eu também preciso. Então, nordestinamente falando, é o que nós somos, farinha pouca, meu pirão primeiro. E até expliquei isso de manhã. Ele nem a pouca tem. Ou então esteja tão minimamente que não dá para fazer o pirão. De repente, somada com a sua, que é mais do que a dele, faz
dois pirão que alimentam ambos. Mas aí, se a gente não tomar cuidado, centraliza em nós e diz assim, não, está precisando, mas primeiro resolver o meu. Farinha pouca, primeiro eu. Não é? E o risco que corremos quando olhamos para frente é dizer assim, como é que pode estar lá na frente, ganhando de mim, vivendo melhor, está até jogando fora, está desperdiçando. Isso não é justo. Aí vem o risco da murmuração, reclamação, reclamar com Deus. Não é? Então, estar no meio, que é a nossa posição, é uma posição muito séria. Temos que refletir direito sobre isso. Não é? Há riscos. Sempre vai ter alguém numa situação que nós podemos estender a mão para essa pessoa, meu irmão. E aí é o primeiro ponto dessa minha pregação. Afirmando a você, não com alegria no coração, mas sabendo do elemento humano, de quem nós somos, de que sempre vai existir esse problema da desigualdade social, não só na nossa cidade, no nosso estado, país, mundo. Isso sempre vai existir. Vai acabar sim. Quando Jesus voltar e estabelecer novos céus e nova terra, aí não vai haver choro, dor, desigualdade, vai haver, de fato, um princípio de equidade ali. E, em segundo lugar, se eu estou afirmando que sempre existe aqueles que precisam da nossa ajuda, como nós devemos cuidar deles? Como é que Deus cuida deles? Segundo lugar, Deus cuida dos menos favorecidos e carentes, usando as nossas boas obras, irmãos. A maneira de Deus estender a mão ao que necessita, ao que precisa, é justamente nos usando. Ele usa as nossas boas obras para acudir os necessitados. Note que o texto que estamos analisando nos diz assim, livremente, e o livremente vem da constatação de que sempre vai existir pobre na terra. Quando Moisés diz que os pobres sempre existirão, então ele agora diz livremente, ou seja, a ideia aqui é sem constrangimento, sem forçação de barra, mas de maneira voluntária. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então o que Moisés está dizendo é, olha, esse problema sempre vai existir, e a maneira de Deus lidar com esse problema é nos usando. É nos levando a ter um coração voluntário, a ter um coração amoroso, a de fato a gente ser compassivo, ser alguém que se compadece com a necessidade do outro. E abrindo então o coração, a mão e o bolso também, porque vai envolver isso, livremente a gente ajudar ao carente, ao necessitado. Então, irmãos e irmãs, Deus, Ele abençoa e supra a necessidade do menos favorecido, que não tem o alimento cotidiano, que não tem muitas vezes a veste para se cobrir, usando as nossas boas ações. Isto significa que fomos chamados por Deus para, entre outras obrigações, caminhar fazendo bem ao nosso próximo. Se não ouçamos, Efésios capítulo 2, verso 10, quando diz assim, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aos quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Sendo assim, temos a responsabilidade de ajudar o nosso próximo, sem olhar a quem seja. Entretanto, isso não significa que não exista critérios a serem seguidos. Porque, de repente, ao ouvir essa mensagem, isso talvez gere um impacto no seu coração tão grande que você, sem critério, vai começar a abrir a mão. Não. Deus é sábio, organizado. Primeiro ele mostra o problema que existe, a maneira que ele lida com o problema, que é nos usando, e ele vai também mostrar como devemos agir. Como devemos agir. Não basta então você dizer, tá bom, pastor, então eu vou ajudar, mas como? Qual é o caminho?
Eu penso que, primeiro, devemos observar a situação dos domésticos na fé. É isso que nos diz a palavra de Deus, irmãos. Primeiro, observamos a situação dos domésticos na fé. Lembre que o texto de Moisés está dizendo que deve haver uma ajuda aos irmãos ali, à comunidade. Primeiro nós ajudamos aos de casa e somente depois nosso olhar deve ser voltado para os de fora. Esse é o critério. Começa por aí, com organização. Então você nota que não basta ter um coração generoso e querer fazer. Tem que fazer de acordo com o que ensina a Escritura também. Sobre a nossa responsabilidade social para com os que servem a Cristo, as Escrituras Sagradas não deixam nenhuma dúvida quanto a isso. Se não ouçamos as palavras escritas por Tiago. Então, irmãos, Tiago capítulo 2, verso 14 a 17, nos diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aí Tiago diz: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago questiona. Assim também a fé, por si só, se não tiver acompanhada de obras, está morta. Não é? De fato, você conhece o irmão, sabe que ele não é um explorador, que ele é um homem sério, ele é uma irmã séria, e conhece a pessoa, mas de repente está necessitado, está numa situação que pode acontecer com qualquer um de nós, e aí você conversa com ele, diz assim: vá em paz, que Deus lhe abençoe, que a mão do Senhor lhe guarde, lhe proteja, que Deus lhe dê o que você precisa, e você não faz nada, tendo condições de fazer. Aí Tiago diz: adiantou de quê? E ainda diz assim: vou fazer uma oração pelo senhor, pela senhora, ou por você e por você, né, dependendo da idade. Vou orar. Adiantou de quê? Aí, como se Tiago dissesse: no lugar de você orar, não gaste tempo orando, não. Bote a mão no bolso, ajuda o irmão, rapaz. É isso que ele está dizendo. Então, irmãos e irmãs, Tiago escreveu uma carta muito prática, e nesta praticidade ele chega a dizer que a genuína religiosidade é demonstrada no cuidado com os menos favorecidos. Ele chega a dizer: olha, a genuína religiosidade, o ser cristão, o ser religioso, na prática é demonstrado assim. Aí ele diz no capítulo 1, verso 27 da carta dele, Tiago: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E hoje a gente viu um tópico tão lindo explorando a vida de Jó, não é? Jó era um homem religioso, Jó era um homem de Deus. E, entre outras coisas, a gente analisou aqui um aspecto da vida de Jó na EBD, e a gente viu claramente que a religião de Jó saía não só de lábios, não era só cantando, não era só cultuando, era uma religião onde ele não só orava pelos filhos, mas era uma religião onde ele cuidava do órfão, do carente, do desprovido. Era uma religião onde ele analisava as causas daqueles que vinham a ele, tinha sabedoria, prudência. Então, cuidar dos nossos irmãos necessitados, tudo bem, alguém entre nós possa estar pensando, ou até nos assistindo: ok, pastor, eu concordo, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos irmãos, tudo bem, mas demonstrar preocupação e ação com aqueles que não são cristãos, isso não é exagero não, pastor? Talvez vocês perguntem, né? Porque você lembra? Eu disse, qual é o critério? Começa por dentro, e de dentro, a meta é todos estarem bem, e quando todos estiverem bem, a gente agora olhar para fora e sair das quatro paredes. Também não ficar o tempo todo acumulando, já esperando a necessidade de alguém, né? Não, mas dizer assim: está todo mundo bem? Tá, então a gente dá um passo, vamos sair e vamos agora ajudar aqueles que estão fora. E aí, de repente alguém diz: ajudar os de dentro até dá, agora ajudar os de fora, pastor. Caso exista
entre nós alguém com esse pensamento, eu respondo indo mais além. Eu respondo dizendo que não apenas temos que ajudar aqueles que são de fora na nossa responsabilidade social. Temos que ajudar até aquele que se coloca como nosso adversário. Aí é que complica, né? Que ajudar o de casa, todo mundo se amando, aquela coisa. Por mais que você não tenha tanta intimidade um com o outro, mas é irmão em Cristo e tal. Ajudar o de fora, pastor, vamos lá e tal. Mas que seja alguém que eu não conheça, que eu vá lá e entregue. Mas aí, irmão, eu ainda vou além. A nossa responsabilidade é até mesmo com aqueles que se posicionam como nossos inimigos. Que se posicionam ali, quando eu falo a palavra inimigos, não estou levando para a literalidade de ceifar a sua vida. É claro que você tem que ter prudência, desse você vai se afastar, não é? Mas estou falando daquele inimigo que zomba de você, que escarnece da sua fé, aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato, aquele vizinho chato, iracundo, né? Aquela pessoa que realmente lhe incomoda, no sentido que não deixa você tranquilo, mas caiu numa necessidade, caiu numa precisão, caiu em uma situação onde ela recorreu a você. Passou por cima do orgulho dela, passou por cima da vaidade dela momentaneamente, ainda que viesse ali secretamente, assim como Nicodemos foi de noite falar com Jesus para ninguém ver. De repente ele procurou ali sem ninguém saber, procurou um momento assim que ninguém estava percebendo, ele abordou e disse assim, olha, eu vou expor minha situação, eu estou necessitando, carente, e de repente a situação de tal pessoa afeta não só ela, mas pode afetar filhos, outros que dependem. Ele disse assim, eu queria que você me ajudasse, eu preciso que você me ajude. E aí você, claro, faz uma investigação da situação e percebe que é um fato estabelecido. Ele ou ela não está querendo lhe explorar, não. De fato, há uma necessidade ali mesmo. E aí, irmãos? É nisso que eu estou dizendo, que o cristianismo nos chama para uma responsabilidade de ser o avesso do mundo. Porque se ele diz isso para outro do mundo, que ele está perturbando, de repente a pessoa diz assim, o quê? Eu vou colaborar para você ficar pior, porque a minha alegria está na sua derrota, no seu fracasso, a minha alegria está na sua falência. Mas o ímpio não é o mundo. O ímpio é de Deus, o ímpio é do mundo, o cristão não é assim, o cristão é de Deus, colocando as palavras corretas. E o cristão tem a mente de Cristo. E como é que ele age? Ele vai agir, irmãos, estendendo a mão e auxiliando e ajudando, acudindo aquilo ali. Porque ele vai agir obedecendo a palavra de Deus, que diz assim em Provérbios 25:11, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Note que a palavra de Deus não diz, se o teu inimigo tiver fome, colabore para ele continuar com fome, se tiver sede, contribua para ele continuar com sede, não fala isso. O provérbio diz, se tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. E aí, essas palavras escritas no livro de Provérbios, elas foram literalmente citadas pelo apóstolo Paulo. Lembrem, o apóstolo Paulo, ele lia a Bíblia que ele possuía. Então, a Bíblia do apóstolo Paulo não era nossa Bíblia. Nós sempre temos que fazer esse exercício de voltar lá atrás. Paulo não tinha nossa Bíblia, nós temos a Bíblia porque ele viveu tudo o que nós estamos falando aqui. Quando Paulo estava em curso, pregando, inclusive quando ele estava falando e mandando a sua carta para a igreja aos romanos que estavam na cidade de Roma, Paulo, ele lia a Bíblia da época, que era o Velho Testamento. Então, a Bíblia que Paulo lia era o Velho Testamento. E aí, entre o Velho Testamento, Paulo leu Provérbios. E quando ele vai dar orientações práticas para aquela igreja que estava localizada em Roma, ele pega literalmente o versículo de Provérbios e ainda dá uma interpretação ao versículo. Se não ouçamos Romanos capítulo 12, verso 20, que nos diz assim, mas façam como dizem as Escrituras. Coisa linda. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, ajam como diz as Escrituras. Ele não diz como eu falo,
Como diz a palavra, se o teu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Paulo cita literalmente Provérbios. E aí orienta dizendo, façam assim, porque é assim que um cristão se comporta. E ele dá interpretação ao versículo dizendo, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Em outra linguagem diz, assim você coloca brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é? Porque o que Paulo está dizendo, olha, a pessoa lhe perturba, a pessoa lhe persegue, a pessoa fala mal de você, a pessoa realmente começa a lhe denegrir, fala mentira sobre você, faz um monte de coisa. Aí, de repente, essa pessoa caiu numa necessidade. A melhor maneira de você agir e fazer ela refletir, pensar, se envergonhar, sentir aquele remorso. E talvez, diante da sua atitude, até Deus usar a sua atitude para ela ser tão constrangida pelo Espírito Santo que ela nasça de novo, é você fazer o bem e não o mal. É você responder com o bem e não com o mal. Porque quando isso acontece, o texto diz, você coloca brasas sobre a cabeça da pessoa. A pessoa vai ponderar e pensar. E quando a situação dela for suprida e ela cair em si, ela vai dizer, não é possível que diante do que eu fiz com ele, o que eu fiz com ela, não é possível que o comportamento dele ou dela comigo tenha sido tão generoso. Talvez ele até diga assim, se eu tivesse no lugar dele precisando, eu não faria o que ele fez por mim. Eu não faria o que ele fez por mim. E quem sabe? Só Deus sabe, irmãos. De repente você faz isso obedecendo a palavra. Deus toma sua atitude numa proporção muito maior e isso remoe a mente dele, isso queima dentro dele, até que ele venha investigar e venha dizer, por que ele é assim? Por que ele é tão caridoso? Por que agiu assim? E quem sabe se o Espírito Santo não vai agir nele ou nela e a pessoa se converte e passa de ser uma pessoa que antes era seu inimigo, seu adversário, para ser seu irmão em Cristo, para a glória de Deus. E tudo começando com uma boa ação que você fez. Onde uma boa ação vale mais do que pregar. Não é? Porque de repente se ele vem para você e você nem precisa necessariamente pregar, mas às vezes a gente usa a palavra de Deus com um sentimento de vingança, irmão, dentro de nós. De repente a pessoa vem a nós e a pessoa diz assim, sabe por que você está assim? Porque desobedece a Deus, porque não sei o quê. Mas lá no fundo a gente está querendo pisar. A gente não diz isso não, porque isso são pecados íntimos. Mas lá no fundo, você está, às vezes, não pregando para a pessoa, está querendo humilhar a pessoa. Porque quer dizer, ó, sua situação está assim, porque você é desobediente, porque você é isso, porque você é aquilo. Aí cita até texto. Mas lá no fundo, Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo, que a gente está usando a palavra para dizer assim, eu estou, de certa maneira, alfinetando você. Eu estou descontando, eu estou me vingando de você. Porque, irmão, não subestime a nossa capacidade de pecar, não, viu? A nossa mente é fértil para desobedecer. Mas aí, irmãos e irmãs, neste ponto, quem sabe vocês, aqueles que nos assistem, estejam se questionando, mas isso não é justo, pastor. Temos que ajudar até aqueles que nos fizeram mal? Não é justo. E eu respondo, sim. Temos que ajudar. Notem que a palavra de Deus também nos ensina, em Romanos ainda, capítulo 12, agora o verso 21. Paulo diz, não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Quando é que o mal nos vence, irmãos? Quando a pessoa nos atinge e no lugar da gente liberar perdão, e no lugar do nosso coração ficar aberto para ajudar a pessoa, se necessário for, a gente se fecha em si mesmo em um sentimento raivoso, de ira contida dentro de nós. E aí o mal está nos vencendo. Porque a pessoa, se ela nos fez o mal, fez, mas não significa que o fato de você ter sofrido o mal, ele agora vai lhe vencer, não. Se você recebe o mal feito e você fica remoendo aquilo gerando ira dentro de você, aquilo gerando um sentimento ruim, sentimento de ver realmente a outra pessoa pagar por aquilo, você fica raivoso. Primeiro é porque não há perdão aí. Então você está sendo vencido pelo mal diariamente.
E a prova que você está sendo vencido pelo mal é que o outro lhe fez o mal e o mal continua te vencendo, que depois o outro, às vezes, nem lembra mais, porque você sabe, no ditado não é quem bate, esquece, né? Então depois ele nem lembra, mas você lembra. Que o ditado continua, quem apanha jamais esquece, né? Então, de repente, a pessoa está ali. E tem pessoas que são assim. Quando elas veem a pessoa, pronto, elas veem a pessoa, ali vem aquela raiva, o humor muda, a situação. E tem outros que até dizem, perdi o dia, perdi a tarde, perdi a manhã, perdi a noite. Só porque viu. Está sendo vencido pelo mal. Quando você se livrar disso, o problema, irmãos, não tem nada a ver com o outro, é você se sentir bem, é você jogar isso fora. É o mal não lhe vencer, mas você vencer isso com o bem. E ainda que nunca você ajude essa pessoa, literalmente falando, mas você vai saber que o mal não lhe vence e você vence ele com o bem, se atingido por ele ou por ela, você está em capacidade de se ajoelhar e em algum momento dizer assim, Senhor, me fez o mal, mas que o Senhor guie, abençoe, que o Senhor haja, que o Senhor lide com ela. Aí você sabe, não, realmente o mal não está me vencendo. Né? Eu estou vencendo ele com o bem. E aqui, irmãos, é óbvio que eu não estou dizendo que isso é fácil. Isso é difícil, mas não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Fácil não é, mas impossível também não. Então, se você orar, se você colocar diante de Deus, se você se debruçar, se você clamar, se você expor tudo diante de Deus, inclusive a sua incapacidade de agir fazendo bem, eu tenho certeza, gradativamente o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração e daqui a pouco você se livra desse mal. Ele não é mais perturbador a você. Então perceba, meus irmãos, caminhando já para o final, a maneira de vencermos o mal que nos fizeram não é nos vingando, e sim agindo bondosamente. A questão da vingança não pertence a nós, mas ao Senhor. Isso não significa que a pessoa que lhe fez o mal não vai pagar. Isso significa que não é você que tem que retribuir. Ela vai pagar, mas é Deus que vai lidar com ela. Porque ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Ai daquele que mexe com os filhos de Deus, com as filhas de Deus. Mas a retribuição não parte de nós. Nós entregamos a Deus. E Deus é o justo juiz. Eu lhe pergunto, é muito pior para ele ou para ela estar nas mãos de Deus do que na sua mão. Muito pior. Porque a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então pode ter certeza que sua causa está sendo cuidada por Deus. Descanse nele. Refrigere-se nele. Porque ainda diz assim, Romanos 12, 19, meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. E Paulo diz, meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então, pastor, agora clareou mais sua mente? Eu não estou dizendo que a pessoa vai ficar impune. Eu estou dizendo que a justiça verdadeira vem das mãos de Deus. Viu, irmãos? E pode ter certeza, você, querido, ainda seria mais misericordioso do que Deus quando age despejando sua ira. Porque Deus é justo totalmente. Então, nesse caso, meu irmão, minha irmã, cumpramos aquilo que nos cabe fazer, que é a nossa responsabilidade social, ou seja, saber que Deus cuida dos necessitados e carentes, usando as nossas boas obras. Todavia, diante de tudo que foi exposto até esse momento, alguém pode estar se questionando, como eu devo fazer para cumprir satisfatoriamente a minha responsabilidade social? Eu quero concluir dizendo, se alguém está com essa indagação em mente, é sinal de que a pregação está produzindo um efeito positivo. E isso me deixa satisfeito, contente. Mas quero dizer que vou propositadamente interromper a continuidade desta exposição
e prometo, se Deus permitir, concluir no próximo domingo, no próximo dia do Senhor. Sendo assim, por hoje fica esclarecido que todos nós temos uma responsabilidade a ser cumprida. Isto porque a pobreza sempre existirá neste mundo caído e Deus cuida dos menos favorecidos e carentes usando as nossas boas obras. Isto posto, eu concluo fazendo um questionamento a vocês, irmãos. Questionando vocês, questionando aqueles que nos assistem. Estamos agindo amorosamente com os necessitados que Deus tem posto no nosso caminho? Estamos agindo amorosamente com os necessitados que Deus tem posto no nosso caminho? Estamos vestindo o despido? Estamos visitando o doente? Estamos alimentando o faminto? Nunca se esqueçam das palavras do sábio maior, único, soberano, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi claro quando disse: pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então, os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Percebe, irmãos? As boas obras é por isso. É muito além do que você ser caridoso. É você ser obediente à palavra de Jesus. Ele, em certo sentido, se coloca na pessoa do menos favorecido, do carente. E conta comigo e com você para estender a mão, para auxiliar, para ajudar. Então, que as palavras do nosso Salvador nos levem a pensar sobre esse assunto, irmãos. E na próxima oportunidade, eu falarei sobre o cuidado que devemos ter para não sermos explorados quando estivermos cumprindo a nossa responsabilidade social. Então, vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus amado, Deus eterno, em Tua presença, Senhor, nós continuamos nesta noite e ouvimos aqui, Senhor, a Tua palavra. Tua palavra, Senhor, ela é digna de toda confiança, de toda aceitação. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Pai, aplique ela em nossos corações e que, ó Pai, possamos andar de forma equilibrada. De um lado, sermos uma igreja bíblica, saudável, doutrinariamente falando, e a prova que somos saudáveis é a prática dessa doutrina. Que possamos, ó Pai, ajudar o carente, o menos favorecido, o desprovido. Que façamos isso de maneira organizada. Então, toca no coração daqueles que estão aqui, que nos assistem, para, a partir dessa semana, trazerem, Senhor, sempre, ó Deus, que for possível e puderem, o seu alimento para servir na obra social, trazer, Senhor, uma veste, trazer, Senhor, um brinquedo, para que possamos alegrar a criança desprovida, para que possamos alegrar, ó Senhor, a pessoa que precisa ser vestida, para que possamos alegrar aquele, Senhor, que vai sorrir porque tem o alimento para colocar sobre a mesa. Ó Deus amado, Deus eterno, é assim que nós queremos que o Senhor faça conosco, para que sejamos uma igreja equilibrada em todas as áreas, para a glória do Teu nome. Oramos e agradecemos. Amém e amém.